Então, foi aprovado o projeto de lei que visa tributar mais as empresas offshore e os investimentos no exterior. Então, significa que agora não tem mais jeito e você que investe fora vai precisar pagar imposto e não tem o que fazer? Não é bem assim, pois neste vídeo eu vou te mostrar como que você pode continuar a se proteger contra as garras do Estado. Então, foi aprovado o projeto de lei que tributa as offshores e demais investimentos no exterior. E que o Estado é uma fera faminta por devorar o seu dinheiro, e isso todo mundo já sabe. Só que, logo quando saiu essa lei, todo mundo começou a ficar meio na dúvida sobre como vai ser as coisas a partir de agora. Então, pensando em explicar melhor as dúvidas de todo mundo, hoje eu trouxe um convidado muito especial aqui no canal para falar especificamente sobre esse tema das empresas offshore e dessa nova lei de tributação. E ele é ninguém menos do que Francisco Litvai, sócio fundador da CETI, que é uma empresa que te ajuda a sair do Brasil e viver uma vida mais livre. Francisco, se apresente aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Francisco Litvai, como o Josué já falou, cofundador da CETI. Eu, aos 17 anos, saí do Brasil, tenho dupla cidadania, empresa no exterior, contas bancárias em mais de 5 países, sou nômade já há mais de 2 anos, já estive em mais de 30 países desde então. Então, a gente vive o que prega aqui, né, de internacionalização não só do capital, como da vida como um todo. Exato. E vocês que me assistem aqui no canal há mais tempo sabem que eu sigo alguns princípios por aqui. E um deles é o princípio de ter a pele em risco, que é você justamente fazer o que você mesmo diz. E pensando principalmente nesse momento de maior avanço do Estado em cima das nossas liberdades, resolvi trazer aqui um especialista na área para a gente poder comentar sobre essa nova lei, para poder mostrar o que vocês podem fazer a partir de agora, bem como te dar novas opções de como conduzir a sua vida. E o nosso foco no vídeo de hoje vai ser justamente o projeto de lei de número 4.173, também conhecido como o PL das offshores, que, conforme foi noticiado, foi aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada e agora segue para votação no Senado. E nada do que a gente falar nesse vídeo aqui é definitivo por enquanto, pois ele ainda precisa ser aprovado no Senado e pode ser que ele mude, ou pode ser que ele nem seja aprovado, que é o que eu espero que aconteça, apesar de eu não ser tão esperançoso assim no final das contas. E nossa ideia com esse vídeo é fazer basicamente uma análise de como está o projeto de lei para poder dizer o que é que vai mudar para você que investe no exterior e principalmente mostrar o que é que você pode fazer para se defender contra o Estado. Então, sem mais delongas, eu estou aqui com o texto do projeto de lei que foi aprovado na Câmara na semana passada e agora eu vou mostrar como que está o texto atual para poder dizer como é que isso vai mudar as regras. E reitero que tudo isso aqui ainda está em processo de tramitação, então esse vídeo pode ser que ele fique velho rapidamente a depender de como mudem. Mas aqui eu e Francisco, a gente já tomou a liberdade de destacar algumas das partes mais importantes para poder trazer aqui para vocês. É importante dar o contexto, né, que tiveram mudanças, sim, mas esse projeto já tem sido discutido já há bastante tempo. Veio primeiro como uma MP, depois veio como outra MP, né, trocaram, e aí agora estão trazendo isso via projeto de lei, e aí passou na Câmara também com um texto diferente do texto inicial. Então, os específicos têm mudado, né, a alíquota exata que vai ser a tributação, enfim, mas o núcleo que é a gente vai tributar offshore, a gente vai tributar investimento no exterior e a gente vai tributar trusts e criptos, esses ficam iguais, tá? Então, o núcleo se manteve, só estão mudando assim, a alíquota aqui ou a porcentagem de renda ativa que pode ter ou não, isso é o que está mudando. E o principal fator a ser comentado aqui não é nem o texto que tem na lei, mas o que a gente chama no direito de o espírito da lei, que é a motivação das pessoas que fizeram isso. E a motivação é muito clara, é ir atrás do seu dinheiro, porque o governo está com déficit, o governo do Lula quer gastar dinheiro e para isso precisa aumentar desesperadamente a sua arrecadação. E essa daqui, na verdade, é só mais uma de uma série de tentativas de aumento de tributação que estão sendo feitas ao longo desse ano de 2023. E como o próprio Francisco já mencionou, estão tentando passar leis semelhantes a essa desde maio desse ano, quando teve a primeira versão da MP. E aí, tentaram aprovar, não conseguiram, fizeram outra MP com basicamente o mesmo texto, não conseguiram, e agora estão aqui na terceira tentativa. Se vão conseguir ou não, aí vamos ter que esperar para ver. E a primeira parte dessa lei que eu tomei a liberdade de destacar é que ele define qual vai ser o escopo dessa lei, e que ele fala:
aqui que a pessoa física residente no Brasil vai ter que declarar de forma separada na sua declaração de imposto de renda o seu dinheiro recebido do exterior de aplicações financeiras. E para essas aplicações financeiras que vão ser definidas mais para frente, vai ser aplicada uma alíquota única de 15% sobre tudo. O que significa que agora, aquela isenção dos R$35 mil na alienação de ativos não vai mais existir, bem como para todos os outros tipos de rendimentos vai ser tudo tributado. Não deixaram barato, vão tentar pegar todos. Mas além de criar uma alíquota de 15% para tudo, eles vão até mudar a forma de tratamento fiscal das empresas offshore, que é um tópico que eu já tratei no canal aqui algumas vezes, que são essas empresas que as pessoas podem abrir em vários países ao redor do mundo para ou prestar serviços e ter renda direta do exterior ou para investir o seu dinheiro. E antigamente só pagava imposto a pessoa física residente no Brasil quando houvesse o pagamento de dividendos e o dinheiro voltasse para a pessoa física. Agora eles vão querer acabar com isso e criar uma cobrança automática de imposto em cima desses lucros uma vez por ano para poder impedir que as pessoas fiquem postergando a necessidade de pagar imposto. Esse é um modelo em que, inclusive, a gente vê bastante já na Europa, Estados Unidos, o mundo, União Europeia, OCDE, tudo mais, todos já têm esse modelo. O Brasil era uma exceção, digamos, com esse diferimento de impostos de que só paga quando a empresa efetivamente distribui o lucro para você. O Brasil era uma ótima exceção nesse sentido, mas infelizmente estão fechando aí mais uma via e ficando agora no mesmo modelo que Portugal, Espanha, etc., que também aplicam esse mesmo modelo. Se a empresa de fora ela tem lucro, você vai ser tributado na pessoa física sobre esse lucro, mesmo que o lucro não venha para sua pessoa física, mesmo que ele fique ainda dentro da empresa. Pois é, Francisco, essas aí são as chamadas regras de CFC, que é uma sigla para Controlled Foreign Company, ou companhia estrangeira controlada, que basicamente o que eles estão fazendo aqui é fingindo que a empresa não existe para poder ir atrás do sócio e cobrar o imposto dele. Inclusive, Francisco, você mesmo provou isso na pele na época que você morava na Áustria, não é? A Áustria, assim, a gente fala muito de Europa para ganhar altos salários e tudo mais, e realmente tem salários altos na Europa, mas para quem quer empreender por lá é complicadíssimo, assim. A Áustria, onde eu estava morando quando eu comecei o meu primeiro negócio ali, era web design e tudo mais, é bem pequeno, mas as empresas lá você paga 25% de imposto sobre o lucro, e aí ao distribuir os lucros, ao fazer a distribuição de dividendos, tem mais 27,5% de imposto a nível pessoal, ou seja, carga total de 47,5%. Para quem está começando um negócio assim, é brutal, metade da sua renda fica para o governo. Então, foi uma das grandes razões que me fez fazer a saída definitiva da Áustria na época e virar nômade e ir embora. E vai ser uma solução também para quem quer evitar esse imposto, que não é 47,5%, no caso do Brasil a gente está falando de 15%, mas para quem quer evitar esses 15%, também é uma opção. A gente vai discutir depois da saída definitiva. A lei segue aqui definindo o que é, qual vai ser o escopo de atuação dela, pois ela fala de aplicações financeiras no exterior. E as pessoas que fizeram essa lei pegaram pesado, pois não deixaram basicamente nada de fora. Pois aqui, eles vão incluir, dentro do escopo de ativos que vão ser tributados, os depósitos remunerados, ativos virtuais, que leia-se, traduzindo do juridiquês para o português, significa criptomoedas, carteiras digitais, e aqui provavelmente vão estar incluídas as criptomoedas dentro de uma cold wallet ou hot wallet própria, fora de uma exchange, cotas de fundos de investimentos, bem como várias outras coisas. Então, eles não deixaram nada de fora, e aqui, inclusive, é uma das alterações que fizeram para piorar o texto, que foi incluir as criptomoedas nessa história de tributação, pois anteriormente você tinha uma isenção de até R$35 mil por mês para vender sem ter que pagar imposto. Agora estão querendo fechar essa brecha com o único objetivo de botar a mão na sua carteira, pois é isso que o Estado faz no final das contas. Avançando aqui nessa lei, ele também coloca um outro trecho aqui que ele define o que é rendimento, falando que vai ser remuneração produzida pelas aplicações financeiras, incluindo-os exemplificadamente, ou seja, estão todos os exemplos aqui. Variação cambial da moeda estrangeira ou variação de criptomoeda em relação à moeda nacional, rendimentos em depósitos em carteiras digitais ou contas correntes remuneradas, juros, prêmios, comissões, ágios, participações nos
os lucros e dividendos e ganhos em negociações no mercado secundário. Ou seja, aqui os caras pegaram pesado, pois vão incluir ganho de capital com criptomoedas, negociação de ações e investimentos financeiros, lucros que você recebe de offshores, bem como várias outras coisas. Realmente não deixaram barato e resolveram pegar tudo. Fizeram a mesma coisa também na questão das próprias offshores, né? Na parte de investimentos no exterior eles botaram tudo, e na parte de offshores também eles não deram exceção. Não é só empresa offshore, trust também entra. Mesmo que não tenha trust na legislação brasileira, mas entra. O que é uma coisa meio absurda, pois como eles vão regular uma coisa que nem sequer tem previsão legal? Isso sim é que é vontade de cobrar imposto. Exatamente. Estado sendo Estado. Então, basicamente, como que vai ser o esquema geral para declarar isso, caso essa lei passe do jeito que está aqui hoje? Durante o período de declaração do imposto de renda, como ele explica aqui, você, pessoa física, vai ter que computar esses dados separadamente de todo o resto do seu rendimento na sua declaração de imposto de renda, informar tudo e pagar os 15%. O que basicamente significa que toda a responsabilidade vai ser transferida para a pessoa física, porque mesmo que o governo, em teoria, já seja da responsabilidade dele saber de tudo isso para te informar quanto pagar, ele ainda assim quer que você produza provas contra si mesmo. E aqui nós chegamos, nessa seção 3, na parte que eu acho uma das piores desse projeto de lei, que é a inclusão das empresas offshore. Que aqui ele fala que os lucros apurados pelas entidades controladas no exterior por pessoas físicas residentes no país, enquadradas nas hipóteses previstas, e quando ele fala entidades controladas no exterior, isso aqui é um jeito jurídico chique de falar empresa offshore. Só que aí ele coloca uma das primeiras brechas muito importantes que eu queria até comentar aqui no canal, que é que ele fala que só serão consideradas como controladas, e aí ele coloca 2 critérios para poder enquadrar essas empresas. Basicamente, essa é uma brecha que existe em praticamente todas as regras de CFC, que ela aplica se você tem poder de controle efetivo sobre a empresa ou se você controla mais de 50% do capital. Em alguns países esse número é até menos, mas é basicamente, tipo, você comprou ações na Tesla e você tem 0,1%, isso aqui não vai aplicar não vai considerar que é uma entidade controlada por um residente no Brasil e aplicar tudo isso. Não, ok, vai tributar o investimento no exterior, mas a empresa não tem nada a ver com o Zé que tem 5 ações da Tesla, né? Então, se você tem participações em empresas no exterior que vão ficar abaixo de 50% e você não tem o controle efetivo sobre o processo decisório da empresa, ou se não é um diretor, aí não entraria nessa parte. Ainda teria tributação de investimentos no exterior, e aí o dividendo dessa empresa pode acabar se encaixando nisso, mas essa parte de tributar a empresa, né, os lucros da empresa a nível pessoal no Brasil, estaria excluído basicamente. Então essa é a brecha número 1. Se você tem, digamos, 40% de uma empresa no exterior e você não controla ela, ok, né, conseguiu escapar. Exatamente. Pelo menos aqui nós temos alguma luz de esperança no final desse túnel, apesar de que, se isso aqui passar, vai ficar muito mais difícil ter empresas offshore quando comparada com hoje em dia, que é basicamente você faz o que quiser. Avançando aqui no texto, a gente chega numa segunda brecha, na minha opinião, que é muito positiva, que é os critérios para as empresas se enquadrarem no disposto nessa lei. Pois a primeira brecha que a gente falou diz respeito à participação que o sócio pessoa física residente no Brasil tem nessas empresas. Agora, essa segunda parcela daqui diz respeito à caracterização dela. E aqui ele fala que sujeitam-se ao regime tributário previsto nesse artigo somente as controladas diretas ou indiretas que se enquadrem nesses 2 critérios: possuir renda ativa inferior a 60% da renda total e estarem num paraíso fiscal. Ou seja, se você for dono de uma empresa que, além de ser uma holding de investimentos, também possui renda, ou seja, da prestação de serviço, da venda de produtos e etc., e essa empresa não está sediada num país que é considerado paraíso fiscal, sua empresa está de fora dessa lei e pode, na prática, continuar estando isenta. Renda ativa realmente é uma empresa de serviços, de prestação, que tem algum negócio próprio, né? Não está apenas recebendo dividendos, juros, royalties, etc. Funciona muito bem. Dá para dar o exemplo da própria Europa, tá? O pessoal dentro da Europa, geralmente os alemães, por exemplo, que tem negócios em outros países da Europa, o que eles fazem tem uma empresa dentro da União Europeia, que dentro da União Europeia nunca é considerado um paraíso fiscal. Países da União Europeia não podem colocar outros países da União Europeia na lista negra. Então, sei lá, o cara é alemão, tem uma empresa na Romênia ou tem uma empresa em Malta, essa empresa tem
tem renda ativa e ele aproveita e faz investimentos através dessa empresa. Ele usa essa empresa não só para os seus negócios, né, de renda ativa, quanto também para ter uma renda passiva através desse veículo. Daí, em vez de pagar o imposto da Alemanha, que passa de 20 e poucos por cento, ele paga 5% em Malta. Tá? No caso do Brasil, temos que ver como que vai ficar o texto final, como que vai ficar na prática isso, porque assim, tributação favorecida para o Brasil é menos de 20% de imposto sobre os lucros, que é algo bem ridículo até. Não tem muita otimização fiscal que pode fazer aí. Então teria que ver assim, por exemplo, a Estônia tem 20% de imposto sobre os lucros, mas é só quando o lucro é distribuído. Se o dinheiro ficar dentro da empresa, ele não é tributado. Entraria? Não entraria? Aí a gente tem que ver como que vai ficar, né, no final. Mas assim, tem algumas opções de empresas que nominalmente não estão nessas listas de regimes privilegiados e que permitem uma otimização fiscal. Então, sabe, o cara que é programador, presta serviço para fora, usa o estoniana e quer aproveitar e fazer um investimento ali dentro dela, mantém a renda desses investimentos abaixo de 40% e poderia, né, ainda se beneficiar das vantagens fiscais offshore. Claro, vamos ver como que fica no final, depois disso passar no Senado e ser assinado pelo presidente. Exatamente. O que o Francisco falou agora é um dos objetivos de nós ao fazermos esse vídeo, que é dizer, por enquanto, quaisquer considerações fiscais vão ser um pouco precipitadas, porque a gente vai precisar saber qual é o texto final das coisas. Porque esse texto aqui pode muito bem que ele mude no processo, ou pode ser que ele até empaque e não seja aprovado, que inclusive é o que eu estou torcendo para que aconteça, porque essa lei daqui é só mais uma forma de cobrar imposto. E esse critério da renda ativa que o Francisco mencionou, ele está delimitado aqui nesse inciso 6, quando ele define o que são as rendas passivas, que aqui são royalties, juros, dividendos, ganhos de capital, aplicações financeiras e aluguéis. Ou seja, basicamente todas as fontes de renda que não se enquadram nesta lista daqui serão consideradas renda ativa para poder compor esse percentual de 60%. Aqui, no inciso 10, nós temos uma outra parte bem relevante que fala sobre o tratamento dos lucros e a forma de apuração deles. E basicamente o que ele diz é que o sócio vai ter que apurar o balanço patrimonial dessas empresas para poder ter o dado de quanto foi o lucro no ano para poder depois sujeitar esse lucro ao imposto. E conforme ele fala aqui, ele dá a opção desse balanço ser feito de duas formas. Ou seguindo o IFRS, que é o Padrão Internacional de Contabilidade, ou a legislação brasileira, a depender do caso, e o contribuinte teria a liberdade de escolher. Isso daqui é basicamente uma forma do governo forçar a pessoa a produzir provas contra si mesmo. Ou seja, mesmo que a empresa esteja aberta num país que não exija contabilidade, o sócio ainda iria precisar ter essas informações para poder se dedurar para o governo. Tá? Essa é uma grande desvantagem, né, desse PL das offshores, que antes você tinha que declarar que você tinha as ações da empresa. E é isso. Eu tenho tantas cotas aqui ou ali, e é isso. Agora você precisa, além disso, fazer a declaração contábil da empresa no Brasil. Então esse vai ser um custo e uma burocracia adicional para todo mundo que tem offshore e que vai continuar como residente fiscal no Brasil. Claro, né, o pessoal que vai ficar na legalidade. Tem muita gente que abriu empresa em jurisdição que simplesmente não troca informação com o Brasil e que não tem informações públicas sobre diretores e sócios, ainda existem várias jurisdições assim, e provavelmente isso vai levar muita dessa galera para o ramo da sonegação, que claro, a gente não recomenda, né? Pode ter consequências pesadas aí, mas é o que na realidade vai ser, né? Tem 3 fugas aí, uma é o pessoal que não estava declarando antes, provavelmente vai continuar não declarando, o pessoal que vai declarar vai ter custos adicionais e impostos adicionais, e o pessoal que vai sair pode escapar das duas possibilidades, né? Fica na legalidade enquanto não paga imposto. Exatamente. E esse assunto que o Francisco tocou agora sobre a troca de informações fiscais é um assunto que eu já tratei em maiores detalhes neste outro vídeo que eu vou deixar aqui no izinho, mas basicamente países ao redor do mundo assinaram um acordo chamado de CRS, Common Report Standard, que é basicamente um acordo para eles trocarem informações fiscais entre si, e é através disso que, em teoria, a Receita Federal tem como saber sobre seu dinheiro no exterior, apesar dele possuir algumas brechas. Isso, e assim, a brecha principal é que a informação ela é trocada com o país que é informado como residência fiscal, né? Então, se a pessoa tem mais do que uma residência, por exemplo, a pessoa vai e pega uma residência no Paraguai e aí abre as contas bancárias informando que é um residente no Paraguai, que não deixa de ser verdade. A informação, o banco ele vai enviar essas informações para o Paraguai, e do Paraguai não vai para lugar nenhum, porque o Paraguai, por exemplo, não faz parte do CRS, né? Então, essa é a brecha mais simples desse
desse acordo. Mas, claro, também existem outros métodos de troca de informação fiscal além do CRS, né? Você tem acordos de não tributação, ou você tem acordos de troca de informações fiscais, ou enfim, existem alguns outros métodos de troca de informação, mas o principal que o pessoal geralmente tem que se preocupar é o CRS, e ele tem várias brechas. Pois é, o pessoal da CETI mesmo é muito bom em explicar isso, tanto é que o próprio Francisco foi lá no Paraguai para poder dar entrada nesse processo. Isso, eu tava lá em julho e já tô com a minha cédula, minha residência, tudo aqui em mãos. E na carteira, inclusive, depois eu tiro para mostrar. Inclusive, enquanto a gente tá conversando, o Francisco tá na Argentina, explorando as possibilidades desse país aí. Então. Resumidamente, as possibilidades da Argentina são 1 quilo de carne a R$50 numa churrascaria top. Essa é a possibilidade da Argentina. Exatamente. Se você quer pagar de rico, mesmo sem ter uma renda tão grande, a Argentina é um ótimo lugar. Maravilhas da geoarbitragem e da teoria das bandeiras, e é por isso que eu trago esses assuntos aqui no canal. Avançando um pouco aqui no projeto de lei, a gente vai para a seção 5, que trata da parte dos trusts, que é uma outra estrutura de planejamento tributário que era muito utilizada, que um trust consiste basicamente numa relação jurídica no qual uma pessoa chamada de instituidor delega a gestão do seu patrimônio para um terceiro que deve administrá-lo em benefício de um terceiro chamado de beneficiário. E essa era uma estrutura muito usada para planejamento tributário e blindagem patrimonial, pois ela basicamente separava a pessoa da posse dos seus bens. Só que aqui, de novo, o governo pegou pesado e, basicamente, ele tornou o trust inútil para fins de planejamento tributário. Pois o que eles criaram aqui é que vão se considerar que os bens e direitos objeto do trust vão permanecer sobre a titularidade do instituidor após a criação dele. Ou seja, basicamente, o trust vai virar uma coisa transparente para fins fiscais. Basicamente, o que a lei está dizendo é, a gente vai fingir que o trust não existe e que o dinheiro continua sendo seu para a gente poder te cobrar. Essa é a segunda parte também muito importante aí, que no momento da morte do fundador, a titularidade passa para o beneficiário, que é justamente uma das razões que, assim, o trust, muitas vezes, ele não é só usado para otimização fiscal, ele também é utilizado para o processo sucessório, assim, sei lá, eu não quero deixar os meus ativos na linha de sucessão do Brasil, eu não quero que sigam as leis do Brasil, eu quero que seja de acordo com os meus propósitos aqui, que, parte disso aqui vai para uma fundação, parte disso aqui vai para uma caridade, eu quero deixar uma parte da grana para os meus primos, enfim, parte da vantagem do trust e de fundações também, é de você definir exatamente como que você quer que o dinheiro seja usado após a sua morte, porque os bens já não são seus, os bens estão dentro desse contrato do trust. E você falar que não, agora tudo tem que ir para o beneficiário no momento da morte do fundador, é basicamente ignorar o que o fundador falou que era para ser o propósito do trust, e não, vai ser isso aqui, e é isso. Pois é, Estado sendo Estado. E o que eles estão querendo, e a brecha que eles estão abrindo aqui, é poder abrir para poder fazer cobrança de ITCMD, que é o imposto de transmissão e o imposto de herança que existe sobre esses tipos de ativos. E, basicamente, com o que tem aqui, trust não vai servir para planejamento tributário e vai servir somente para blindagem patrimonial e facilitação sucessória, o que ainda são vantagens muito boas desse tipo de estrutura e tudo mais. Só que aqui existe uma parte bem confusa dessa lei que eu estou me perguntando como é que vai funcionar, que é esse inciso 5, no qual diz que o instituidor ou beneficiário devem requisitar ao trustee a disponibilização dos recursos e das informações necessárias. Só que, se tiver no mandato do trust de que ele só pode fazer isso após a morte do instituidor, o instituidor também não tem mais poder como fazer isso, então, literalmente, a lei estará criando uma obrigação impossível, pois o trust só pode observar o mandato, o instituidor não tem mais a possibilidade, e o beneficiário só vai ter acesso a isso muito depois. Então, literalmente, não vai dar para cumprir essa lei. Daí o Brasil vai provavelmente tentar fazer alguma coisa contra a pessoa que não puder cumprir essa ordem impossível. Para você ver como o Estado é. Ele parece, às vezes, para usar o exemplo do Rafael Lima, que é o sócio do Francisco, é como se o Estado fosse sua namorada maluca que briga com você, não diz o motivo, diz que você sabe no final das contas e diz que você tem que se desculpar por aquilo que você já sabe, sendo que você não faz ideia de por que ela está irritada com você.
Então, basicamente, esses daqui foram os pontos chaves do projeto de lei que nós temos até agora, e realmente ele é bastante ruim, apesar de ter algumas das brechas que a gente falou. Mas agora eu queria mostrar o que fazer em relação a isso, e por isso, inclusive, que eu trouxe o Francisco com a sua expertise, para poder dizer possíveis soluções que você pode adotar para se defender contra o Estado. A principal solução, além das brechas que a gente já tinha falado, é a saída definitiva do Brasil. O nome em si, né, ele evoca algo permanente, irreversível, definitivo, como diz o nome, mas assim, não é. Tá? A saída definitiva, no entendimento da Receita Federal, é: olha, você vai morar primariamente fora do Brasil por pelo menos 1 ano. Não significa que você deixa de ser cidadão brasileiro, que você perde o passaporte ou a cidadania, que você não pode voltar para visitar sua família, que você não pode ter imóvel no Brasil, que você não pode ser sócio de empresas brasileiras, que você não pode passar tempo no país, nada disso. Fazendo a saída definitiva, você deixa de ser um residente fiscal no Brasil, não precisa mais tributar a sua renda mundial no Brasil, só tem que tributar a renda local. Por exemplo, se tiver um imóvel no Brasil, você vai ter que pagar imposto sobre aquele aluguel que você receber, ou se você tiver um imóvel no Brasil, ainda paga o IPTU, porque o imóvel está no Brasil, você foi embora, mas o imóvel ainda está lá. Então, assim, você só paga imposto sobre as rendas locais brasileiras, mas você não precisa mais pagar imposto sobre a sua renda mundial, e é aí que vem, né, a parte divertida. E a saída fiscal do Brasil, assim, uma vez que você faz ela, você, para não voltar a ser residente fiscal do Brasil, você tem que ficar pelo menos 183 dias por ano fora do país. Isso não é assim por ano calendário, mas sim em uma janela de 12 meses. Então é uma janela sempre contínua, tem que sempre contar. Nos últimos 365 dias eu passei mais do que 183 dias no Brasil. Se a resposta for sim, você volta a ser residente fiscal. Se a resposta for não, você pode ainda aproveitar o Brasil. Então significa que você pode fazer a saída fiscal do Brasil, a gente já vai falar um pouquinho sobre os passos em si, mas você pode fazer a saída fiscal do Brasil, manter imóvel, continuar sendo sócio de empresas brasileiras. Não pode ser sócio de empresa no Simples, essa é uma limitação, né? Não pode ter MEI, mas ainda pode ser sócio de empresa no lucro presumido e lucro real. E você fica 5 meses e tanto no Brasil por ano, sabe? Para muita gente isso é o suficiente para ver família, para passar o Natal, sei lá, Páscoa, o que você queira passar com a sua família no país, curtir o Brasil, né? Passar férias, enfim. E o resto do tempo você passa numa jurisdição que te dá mais segurança jurídica, menos impostos, uma melhor qualidade de vida, mais segurança é um ponto que a gente tem visto cada vez mais, liberdades, enfim. E você também nem precisa ficar longe, cara. Se quiser, Paraguai e Uruguai do lado, ou Panamá, que também está pertinho, você consegue viver com literalmente 0 imposto se a sua renda vem do exterior. Então, assim, 3 opções que estão do ladinho, dá para ver com 0 de imposto. E se você quiser ir para o Brasil, tem voo direto para São Paulo, tem voo direto para o Rio de Janeiro, e você chega em, 2 horas e tanto, se você está no Uruguai. Em relação à saída definitiva do processo em si, são 2 coisas que você tem que fazer: o comunicado de saída definitiva e a declaração de saída definitiva. O comunicado é um formulário que você preenche no site da Receita Federal, não leva nem 5 minutos. Então você só coloca lá o seu nome, seu CPF, suas informações ali e informa a data de saída definitiva do país, que é o dia que você efetivamente pegou um avião, pegou um carro, pegou um ônibus, pegou alguma coisa e saiu do território brasileiro com a intenção de morar predominantemente, primariamente fora do país. Tá? Envia esse formulário, ele pode ser enviado até fevereiro do ano calendário seguinte à sua partida. Então se você sair agora em janeiro do ano que vem, você tem até 25, né, fevereiro de 2025 para entregar esse formulário. E depois tem a declaração de saída definitiva, que nada mais é do que uma declaração de imposto de renda, tá? Inclusive faz um aplicativo da Receita Federal do imposto de renda, do ajuste anual, só que em vez de declarar a renda do ano inteiro, você vai declarar a renda do início do ano calendário até a data que você informou, como sua data de partida, a data que você saiu do Brasil, e vai emitir a guia de pagamento. Se tiver algum imposto para pagar, vai lá e paga. E feito isso, esses 2 passos, você deixa de ser residente fiscal no Brasil. Meus parabéns, tá feito, sabe? Não é mais complicado do que isso. Exatamente. E quanto mais o governo for atrás de aumentar a tributação, mais essas opções vão ficar atrativas de você simplesmente se evadir do país durante a maior parte do ano e, literalmente, não precisar seguir nenhuma lei tributária como essa. Isso aqui que eu estou falando é aquele velho princípio de que, se o Estado constrói um muro, aparece um empreendedor vendendo uma escada para você poder pular o muro. Se o Estado, vendo isso, decide aumentar o tamanho do muro, aparece algum empreendedor vendendo um túnel para você passar por debaixo do muro. E se o Estado coloca guardas para evitar que as pessoas cavem e aumenta o tamanho do muro, logo vai chegar um empreendedor fazendo voos de avião para você voar por cima do muro e depois saltar de paraquedas e conseguir passar ele. Então, assim,
sempre vai ter alternativas de como fazer essas coisas. E, inclusive, o Francisco e a CETI são especialistas nessas questões de internacionalização e podem ajudar você a superar esses muros que o Estado cria. E aí eu queria ouvir um pouco sobre o trabalho da CETI e como que ela atua para poder ajudar as pessoas a terem uma vida mais livre. Basicamente, a gente atua com todas as principais bandeiras, categorias de internacionalização. A gente faz cidadanias no exterior por investimento, por descendência, por naturalização. A gente faz empresas offshore, fundações, trusts, etc. no exterior em todas as melhores jurisdições. A gente também faz a parte de residências, né? Se você quiser fazer a sua residência no Paraguai, no Uruguai, no Panamá, em Portugal, não sei, em Malta, nos Emirados Árabes, etc., a gente cobre atualmente mais de 75 países pelo mundo, tá? Para cidadania, investimento, empresa ou residência. Então, a gente tem um leque bem amplo se a gente compara com a maioria das empresas de consultoria nesse mercado, porque a gente já está desde 2015 construindo essa rede. Além disso, a gente também tem toda a expertise de somos brasileiros que fizemos a saída definitiva, pegamos residência em outros países, a gente já tem uma comunidade aí de mais de 1.000 e tantas pessoas no Telegram e também na nossa comunidade VIP de cliente de consultoria também já tem mais de 100 pessoas que já moraram no Japão, já moraram nos Estados Unidos, já moraram na Tailândia, já moraram no Panamá, enfim, que conseguem falar de experiência própria, como que foi a saída do Brasil, como que foi a chegada, como foi se estabelecer nesses países. Então a gente acaba, acho que para mim, isso é o nosso maior valor agregado, sabe? Além da nossa consultoria dos materiais que a gente tem, é essa rede de tanto de apoio local de outros clientes que podem, né, dar recomendações e dicas, quanto de advogados e contadores e corretores imobiliários em mais de 70 países pelo mundo. Então, basicamente, quem tiver interesse, só entrar em contato. O link vai estar ali embaixo do Josué, inclusive, que daí você pode clicar e aí consegue ver toda a nossa gama de serviços e produtos para você se internacionalizar. Exatamente. E conhecendo as demandas que vocês têm me mandado muito no meu e-mail e no Instagram depois que saiu esse PL, eu resolvi trazer aqui o Francisco para falar um pouco mais. Inclusive, eu mesmo sou cliente da CETI. Vocês aqui que me assistem no canal sabem que eu defendo muito o princípio de ter a pele em risco. Então, aqui eu nunca trago nenhuma recomendação que eu mesmo não esteja usando. E posso atestar a qualidade dos serviços deles. Inclusive, eu vou deixar o link para o site da CETI aqui na descrição deste vídeo. Mas então, Francisco, e para quem não conseguir sair do país durante períodos mais estendidos de tempo, tem alguma solução que a gente vai poder adotar para poder mesmo que minimizar essa carga tributária? Vamos ter que ver como que fica o projeto no fim das contas, né? Qual que vai ser o texto final. A gente já falou de algumas brechas disponíveis aqui. Vai ter que ver assim, o que vai fazer sentido financeiramente, né? Para quem tem muito capital, ainda vai conseguir operar uma offshore e estruturar corretamente para que, né, consiga otimizar os impostos sendo residente fiscal no Brasil. Apesar de que o pessoal que realmente é milionário mesmo está com residência na Suíça e só passa 5 meses por ano no Brasil e está de boa. O complicado é para quem é pequeno mesmo, né? Para quem tem a sua LLCzinha, sua LLP no Reino Unido, sua estoniana, presta seus serviços e investe através dela. Isso a gente tem que ver se vai ficar econômico, né? Se vai fazer sentido para a pessoa que não ganha $100.000 por mês, que ganha talvez $2.000 por mês e pretende fazer uma otimização fiscal. Isso é o que a gente vai ter que ver, tá? Mas opções sempre tem e mesmo que, assim, fiscalmente, para quem é pequeno, offshore não faça mais sentido, precisa ter um volume maior de patrimônio, de faturamento para fazer funcionar, ainda temos todas as outras vantagens das offshores, que, assim, não são pequenas. Questão de proteção patrimonial, anonimato, acesso a contas bancárias no exterior, em sistemas financeiros mais sólidos, com outras moedas, com acesso a crédito facilitado, né? Não é somente por impostos que se abre offshore, né? É por acesso ao mercado, é por uma reputação maior para negócios, enfim, né? Existem inúmeras razões para abertura de offshore e todas elas continuam válidas, mesmo que fiscalmente talvez você tenha que pagar 15% sobre... Exatamente. Como diria o grande Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a vigilância eterna, e seus estados ficam cada vez mais sedentos de avançar em cima das liberdades e restringir mais a ação individual. Nossa única esperança de ter liberdade e poder prosperar ao longo do tempo é nos mantermos com vigilância eterna. Exatamente. E, olha, assim, em termos de recomendação, o que a gente vai esperar ainda para sair realmente o texto final, para
poder bater o martelo, o que a gente vai estar oferecendo para os nossos clientes a partir desse novo cenário. Mas para quem tem empresa no lucro real, no lucro presumido, os 15% de imposto sobre o lucro da offshore não é assim tão alto especificamente para quem tem empresas que têm muitas despesas, né? Que você, no lucro presumido, o lucro é presumido, enquanto no exterior você poderia estar atuando com um lucro real, e aí se você paga 15% de imposto sobre esse lucro real, ainda acaba sendo vantajoso, tá? Provavelmente o pessoal que faz negócios e tem um MEI ou uma empresa no Simples, essa galera possivelmente vai fazer mais sentido ficar com a empresa no Brasil, mas para quem já ultrapassou a barreira do Simples, uma offshore, sabe, a 15% de imposto sobre o lucro real, abatendo despesas, para muita gente ainda faz sentido. E toda essa questão de você mostrar como prosperar apesar do Estado é uma filosofia muito intrínseca à empresa da CETI, tanto é que o próprio nome de vocês tem a ver com isso. Até explica aí para o pessoal por que é que vocês se chamam CETI, de onde saiu esse nome. É que a gente estava pensando, quando foi abrir a empresa, em um monte de possibilidades. Por que a gente vai botar o nome da empresa? Desnacionalize-se? Não, fica feio, né? Fica chato, sei lá. Livre do Estado? Ah, não, fica muito grande, enfim. Aí o Rafa veio com essa ideia de SETI, que é o nome de uma vela. É uma vela para veleiros, né, para navegar, que permite você navegar contra o vento. E, né, acaba encaixando muito bem com essa filosofia de os ventos no Brasil estão ficando mais difíceis de navegar. Bom, a gente consegue ajudar você a navegar contra esse vento e encontrar aí um local para atracar mais tranquilo, com águas calmas e cristalinas. Talvez no Caribe, talvez no Uruguai, não sei onde a pessoa preferir. Seja onde for, eles podem ser a vela que vai te levar contra esse vento que é o Estado. E é com essa mensagem que a gente vai se despedindo daqui. Muito obrigado pela participação aqui, Francisco. Certamente ainda vamos ter muitos assuntos para tratar. Josué, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui contigo. E é isso aí. Vamos para mais episódios futuramente.